Irmãos, como Lucas acabou de dizer, esta é a última vez que eu falo a vocês, embora amanhã nós ainda tenhamos a mesa redonda, é um momento um pouco mais informal. Formalmente, esta é a última vez que eu vos falo. Eu quero então aproveitar, antes de dizer o que eu pretendo fazer com vocês, para agradecer mais uma vez o convite que me foi feito pela diretoria do Departamento Nacional de Jovens. Quero também agradecer a todos vocês que estão aqui e que atentamente ouviram a exposição da palavra do Senhor nesses dias. E em meu nome, em nome da minha família também, agradecer o carinho com que nós fomos recebidos e tratados durante esses dias. Nós, de fato, nos sentimos em casa, no meio da família da fé, durante esse tempo em conjunto com vocês. E faço votos de que esta seja a primeira de muitas outras ocasiões em que, eventualmente, nós possamos estar juntos em outros lugares para meditarmos na palavra do Senhor, desfrutarmos da comunhão uns dos outros e crescermos no conhecimento do nosso Deus. Bem, hoje pela manhã eu, através de uma exposição da carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, procurei refletir com vocês sobre como Deus deseja que nós o glorifiquemos no mundo, tendo em vista o fato de que Ele nos criou para a sua glória e o fato de que Ele nos redimiu para a sua glória. E nós aprendemos hoje pela manhã que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que cada dimensão da nossa existência seja impactada pelo glorioso evangelho que nos alcançou. Isto é o que o apóstolo Paulo nos recomenda a fazer no verso 1 do capítulo 12, quando ele diz que nós somos chamados a apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma das coisas, irmãos, que eu procurei enfatizar nesta manhã é que essa recomendação que o apóstolo Paulo faz no capítulo 12 não é uma recomendação arbitrária, muito pelo contrário. Essa recomendação que Paulo faz aí no capítulo 12, ela pressupõe uma relação de coerência entre esse modo de vida e o nosso passado e o nosso presente. Em outras palavras, pelo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo, a nossa condição espiritual não é mais a mesma. Por exemplo, Paulo diz na carta aos Romanos que nós já fomos justificados. Em outras palavras, nós já tivemos a nossa culpa removida. Paulo diz na carta aos Romanos que nós já fomos regenerados. Nós já nascemos de novo. Paulo diz na carta aos Romanos que nós fomos adotados por Deus. Nós que antes éramos inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus. Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E tudo isso faz com que nós não estranhemos que este modo de vida seja requerido de nós. Porque esse modo de vida, um modo de vida que glorifica a Deus, um modo de vida impactado em cada dimensão dela pelo evangelho glorioso que nos alcançou, nada mais é do que aquilo que é esperado, considerando o que Deus fez por nós e a condição na qual aquilo que Deus fez nos deixou. O nosso passado e o nosso presente exigem que nós vivamos para glorificar a Deus. Isso foi o que eu mostrei hoje pela manhã. Agora à noite, irmãos, eu quero mostrar a vocês que não apenas o nosso passado e o nosso presente
devem ser estímulos para um modo de vida que glorifica a Deus, mas o nosso futuro e aquilo que nos aguarda, a nós e a realidade no porvir, também deve funcionar de estímulo para que nós vivamos de um modo que glorifica ao Senhor. E eu vou fazer isso a partir de um outro texto da carta aos Romanos, e eu convido você que abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 13, e eu vou ler com vocês os versículos 11 a 14, que são os versos finais do capítulo 13 da carta aos Romanos. Romanos 13, do versículo 11 até o versículo 14. Receba com fé a leitura que é da palavra do nosso Deus. Ela diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando do princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Paulo começa a passagem que nós estamos analisando nesta noite, com uma afirmação. Paulo diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Se você der uma olhada para a sua tradução, você vai perceber que a nossa tradução dá a entender que o isto dessa afirmação está relacionado àquilo que Paulo diz depois dela. É por isso que a afirmação termina com 2 pontos. É porque, em geral, os tradutores aí entenderam que esse isto está relacionado àquilo que Paulo ainda vai dizer. Eu entendo, porém, na companhia de bons comentaristas, que o isto está mais relacionado no texto original ao que já tinha sido dito do que aquilo que Paulo ainda vai dizer. Eu penso que a melhor pontuação para esta passagem aí na tradução seria um ponto final. A melhor pontuação seria: eu digo isso a vocês, o apóstolo Paulo dizendo, porque vocês conhecem o tempo. Ponto. É como se Paulo estivesse dizendo: essas orientações que eu tenho dado a vocês até agora, que orientações? Que vocês entreguem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que vocês não pensem de si mesmo além do que convém. Que vocês amem os seus amigos, que vocês não vinguem-se dos seus inimigos, que vocês se sujeitem às autoridades superiores. É tudo aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito. Ele está dizendo agora no final do capítulo 13, tudo isso eu estou pedindo a vocês, levando em conta não apenas que as misericórdias de Deus se manifestaram em favor de vocês no passado, lhes dando a condição espiritual presente, mas eu estou levando em conta que vocês conhecem o tempo. A pergunta primária que a gente precisa fazer agora então é: o que significa conhecer o tempo nessa passagem da carta aos Romanos? Bem, certamente Paulo não está falando aqui de meteorologia, certo? Conhecer o tempo aqui não é saber se vai chover, se vai fazer sol, saber se vai nevar, qual vai ser a temperatura. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando nesta passagem, não combina com o contexto. Certamente Paulo também não está falando aqui de cronologia.
Conhecer o tempo não é conhecer a passagem do tempo, saber que dia é hoje, 15 de julho de 2023. Porque Paulo está destacando aqui um distintivo do povo de Deus, algo que é produzido pelo Evangelho. E certamente a ciência de que dia é hoje não é um distintivo do povo de Deus em relação às outras pessoas. Então, afinal de contas, o que significa conhecer o tempo? Eu creio que Paulo está falando aqui da interpretação da história. Conhecer o tempo em Romanos capítulo 13 é ter uma interpretação correta do momento em que estamos vivendo. Paulo diz: olha, eu estou exigindo essas coisas todas de vocês, porque vocês são as pessoas que conseguem compreender o momento da história na qual nós vivemos. Vejam, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui sobre o impacto do Evangelho na nossa vida. O Evangelho não apenas nos transporta ou nos muda de uma condição espiritual para outra, que é o primeiro fundamento a partir do qual Paulo faz as suas orientações aqui, mas o Evangelho nos dá uma nova visão espiritual. Quando eu era criança, lá na década de 80, tinha um desenho que se chamava Thundercats. Quem é que se lembra dos Thundercats? O pessoal aí, ó, os mais velhos aí se lembram do Thundercats. Vocês se lembram que um dos superpoderes de um dos personagens de Thundercats era uma visão além do alcance. Ele tinha a capacidade de enxergar algumas coisas que outras pessoas não tinham a capacidade de enxergar. Todo cristão é um Thundercats, certo? Quando o Evangelho nos alcança, nós recebemos uma visão espiritual diferenciada. Nós recebemos a capacidade de enxergar coisas, de perceber coisas que outras pessoas não são capazes de perceber. O Evangelho abre os nossos olhos e ele nos faz enxergar a vida, o mundo e a história, como essas coisas são de verdade. E a pergunta talvez seja: o que é que o Evangelho nos faz ver sobre o tempo e a história? Eu diria que basicamente duas coisas. A primeira coisa que o Evangelho nos faz enxergar é a natureza do tempo e da história. Veja que na continuidade do versículo 11, Paulo vai fazer uma série de afirmações a respeito da dinâmica da história. E o que eu quero que você perceba é que a dinâmica a qual o apóstolo Paulo se refere aqui não é a dinâmica científica, não é a dinâmica política, não é a dinâmica econômica, mas é a dinâmica espiritual. Sem o Evangelho, quando nós olhamos para o tempo e para a história, nós enxergamos a história como a história do conhecimento, nós enxergamos a história como a história do poder, nós enxergamos a história como a história da produção, e nós temos a tendência de viver correndo atrás de diplomas, cadeiras, posições, dinheiro. Mas quando o Evangelho nos alcança, entra na nossa vida, os nossos olhos são abertos e nós percebemos que a história que antes nós interpretávamos como a história da ciência, a história do poder, a história da política, a história da economia, na verdade é a história da redenção. Ou seja, o tempo
nada mais é do que o fluxo no qual Deus está promovendo a nossa salvação e a salvação de toda a realidade na qual nós vivemos. E nós passamos a viver não em função daquelas coisas atrás das quais nós corríamos antes, mas passamos a viver em função da redenção que Deus está realizando em nós. Então, essa é a primeira coisa que o Evangelho abre os nossos olhos para que nós possamos perceber: a natureza da história. Uma vez que o Evangelho entra em nossa vida, nós percebemos que a história é a história da redenção. Mas há uma segunda coisa que o Evangelho abre os nossos olhos para ver: é que nós vivemos em um momento singular dessa história. Vejam, irmãos, que toda a passagem que eu li com vocês, ela ecoa uma metáfora que é usada pelo apóstolo Paulo, não apenas aqui na carta aos Romanos, mas é usada pelo apóstolo Paulo em outras das suas cartas. Aqui na carta aos Romanos, essa metáfora está bem clara no versículo de número 12, onde o apóstolo Paulo escreve: vai alta a noite e vem chegando o dia. Paulo está usando uma imagem aqui, está usando uma metáfora aqui, e está propondo que a história, que nada mais é do que a história da redenção, se divide em dois grandes momentos. Um momento que ele chama de noite, e outro momento que ele chama de dia. O que seria a noite? Noite é a figura que o apóstolo Paulo usa para se referir ao tempo presente, ao nosso tempo, a esse momento que nós estamos vivendo agora, esse momento que começou em Gênesis capítulo 3, quando o pecado adentrou a nossa realidade e infectou a vida nas suas mais variadas dimensões. E a pergunta talvez seja: por que ele é chamado de noite? Ora, porque ele é um tempo sombrio. Esse tempo é um tempo caracterizado pela influência de Satanás. Esse tempo é um tempo caracterizado pela cegueira espiritual. É um tempo de domínio do pecado. É um tempo no qual nós todos vivemos debaixo da angústia da morte. Noite. Com a noite, Paulo contrasta o dia. Esta é a imagem que Paulo usa para se referir ao segundo grande momento da história, que é, na verdade, a era vindoura. É o tempo da eternidade, que haverá de ser inaugurado por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. O dia, ao contrário da noite, é um momento caracterizado pela completa ausência da influência do pecado. É um momento caracterizado pelo governo visível de Jesus Cristo. Um tempo marcado, na linguagem do Apocalipse, pela iluminação da glória de Deus. Não haverá mais sol, porque a glória de Deus haverá de iluminar todas as coisas. Um tempo marcado pelo domínio da santidade, uma ocasião dominada pela segurança da imortalidade. Essa é a estrutura da história à luz de uma visão bíblica. Agora, volte à afirmação do apóstolo Paulo com essa estrutura em mente. Paulo diz: vai alta
a noite e vem chegando o dia. À luz dessa afirmação, deixa eu fazer uma pergunta para você. Em que momento da história nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo na madrugada. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Nós estamos na madrugada da história. Ainda está escuro. As trevas ainda reinam no coração das pessoas e ainda dominam significativamente a cultura humana. Mesmo nós que já fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, ainda temos que lidar com os efeitos das trevas no nosso coração. Mas os primeiros raios de sol da manhã já começaram a brilhar. A luz invadiu as trevas há 2000 anos atrás, na manjedoura de Belém e no domingo da ressurreição. E como o apóstolo Paulo afirma no final do versículo 11, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Talvez essa expressão confunda um pouco você esteja se perguntando, mas pastor, a salvação já não aconteceu? O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, não diz que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Como é que ele diz agora aqui no capítulo 13, versículo de número 11, que a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos? Afinal de contas, pastor, a nossa salvação já aconteceu ou não aconteceu? E a resposta é, já e ainda não. Essa é a resposta. Já aconteceu, mas ainda não aconteceu. Lembre-se de que, da perspectiva da nossa relação com o pecado, a nossa salvação envolve pelo menos 3 etapas diferentes. A primeira etapa é a etapa da justificação, que é a libertação da condenação ou da culpa do pecado. Nesse sentido, a nossa salvação já aconteceu. Ela está completa. É isso que o apóstolo Paulo diz, escrevendo no capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode olhar para o passado e pode dizer, eu fui salvo, olhando para a sua história. Mas há um segundo momento na nossa salvação, que nós chamamos de santificação, que é a libertação não da condenação do pecado, mas do poder do pecado. E nesse sentido, a salvação é para nós algo presente. Ela é algo que está acontecendo agora. Nós ainda estamos sendo salvos. Então você pode dizer que já foi salvo, se o que você tem em mente é a condenação do pecado. Você pode dizer, eu estou sendo salvo, se o que você tem em mente é o poder do pecado. Mas há uma terceira etapa, que é aquilo que nós chamamos de glorificação, que é a libertação da presença do pecado. E isso é algo que nós ainda aguardamos. Nesse sentido, a salvação ainda é algo que está para acontecer, e você pode olhar e dizer, eu serei salvo. Veja que você pode, da perspectiva da relação sua com o pecado, dizer as 3 coisas. Dizer, eu já fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu haverei de ser salvo. Eu creio que é a nossa glorificação que Paulo tem em mente, quando ele diz que agora a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. O que Paulo está dizendo aqui é que
cada dia que passa nos aproxima daquele glorioso dia do Senhor, quando nós seremos plenamente o que fomos criados para ser e que fomos redimidos por Deus para ser. Vocês conhecem o tempo, diz o apóstolo Paulo. Eu estou escrevendo para vocês, porque vocês sabem que a história é a história da redenção, e sabem que o ponto final de mudança definitiva da história se aproxima. Irmãos, todos os atos redentores de Deus na história já foram realizados. A revelação em Israel, a encarnação do Verbo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão do Filho de Deus à destra do Pai, o envio do Espírito Santo, a marcha triunfal da igreja com a proclamação do Evangelho, todas essas coisas ou já aconteceram ou estão acontecendo. Falta apenas um ato redentor de Deus. Que ato? A segunda vinda de Jesus Cristo. É verdade, um ato que haverá de conter vários outros acontecimentos junto de si, mas falta apenas um grande ato redentor, que é aquele momento em que o céu haverá de se rasgar e que em glória e majestade o Filho de Deus haverá de retornar a esse mundo. E Paulo está dizendo: vocês sabem disso, eu estou escrevendo para vocês e exigindo que vocês vivam para a glória de Deus, porque vocês sabem que a última badalada do relógio não está distante. E a pergunta que nós devemos fazer diante dessa consciência é: para onde ela deve nos conduzir? E eu quero mostrar para você que Paulo diz que a ciência ou conhecimento do tempo que nos é trazido pelo Evangelho deve nos conduzir a basicamente 3 atitudes diferentes. A primeira delas é a um despertamento. O apóstolo Paulo diz no verso 11, depois de dizer: eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Qual é a primeira coisa que você espera quando ao final de uma noite de sono os primeiros raios da manhã começam a invadir o quarto de alguém? Se você tem filhos na idade escolar e você vai acordar o seu filho às 6 horas da manhã ou 6:30 da manhã para que ele vá para o colégio, qual é a primeira coisa que você espera que ele faça quando os raios de sol começam a invadir a escuridão do seu quarto? Que ele desperte e assuma imediatamente uma postura de prontidão. O que Paulo diz aqui nesta passagem é que isso é também o que a consciência da proximidade do dia do Senhor exige de nós. E posso dizer uma coisa a vocês, meus irmãos? Eu tenho a sensação que tem muito crente sonolento em nossos dias. Muito crente vivendo de maneira indiferente, como se a vida fosse uma grande brincadeira, sem grandes consequências e sem grandes implicações. Olha, eu suspeito, irmãos, que há muito crente que frequenta a igreja há anos, muito crente que lê a Bíblia há anos, que ouve sermões há anos, que está diante de grandes exemplos de fé há anos, mas que ainda não experimentou uma conversão genuína. E se experimentou uma conversão genuína, estranhamente,
não parece estar desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, como Deus deseja que aconteça. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não temos tempo a perder. É hora de nos despertar do sono. A vinda do Senhor está próxima. E quem sabe disso, como nós sabemos, não pode continuar vivendo de maneira sonolenta e letárgica a sua vida espiritual. Essa é a primeira coisa que a consciência da proximidade do dia do Senhor deve nos trazer: um despertamento. A segunda coisa que essa consciência deve nos trazer é o desejo de um desnudamento. Calma, ninguém vai ficar nu. Daqui a pouco tem revestimento. Mas a segunda coisa que essa consciência deve nos trazer é um desnudamento. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 12. Ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas. Veja o que ele diz no verso de número 13: não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Qual é a segunda coisa que você espera de alguém quando, ao final de uma noite de sono, os primeiros raios de sol invadem o seu quarto? Depois que ele acorda, você espera que ele tire o pijama, não é isso? Que ele tire a roupa de dormir. Nessas ordens aqui, o que Paulo mostra para nós é que isso também é o que a consciência da proximidade do dia do Senhor requer de nós. Pastor Helder falou na sua mensagem hoje pela manhã de roupas que nós devemos tirar e vestir. É a mesma metáfora que o apóstolo Paulo está usando aqui. A noite tem as suas peças de roupa características, que Paulo chama aqui de obras das trevas. Isso é o pijama. Essas obras são apresentadas no versículo 13 aqui em 3 pares diferentes: orgias e bebedeiras, imoralidades e libertinagem, e ciúmes e contendas. Essa não é uma lista exaustiva. Se você der uma olhada, por exemplo, na passagem paralela de Colossenses capítulo 3, a lista é infinitamente maior lá. Paulo fala lá de imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, mentira. Todas essas coisas são pijama, são roupas típicas da noite. E a orientação do apóstolo Paulo é que a consciência da proximidade do dia do Senhor, de que nós vivemos na madrugada, que está escuro, mas os primeiros raios de sol já brilharam, é que nós devemos deixar essas coisas. E a palavra deixar aqui é uma palavra extremamente forte. Ela pode ser traduzida por abandonar ou por remover. Qual é o ponto de Paulo? Se você sabe que a noite está terminando, por que é que você insiste em viver com as roupas que lhe são próprias? Se você sabe que a noite está chegando ao fim, por que você insiste em viver assistindo pornografia? Por que você insiste em viver dominado pelo álcool? Por que você insiste em viver respondendo agressivamente às pessoas? Por que você insiste em viver falando mal dos seus irmãos? Por que você insiste em viver causando confusão entre os vizinhos ou nos departamentos da igreja, fazendo todas essas coisas que não expressam o caráter de Deus, mas expressam o projeto de Gênesis capítulo 3? Paulo diz: não faz sentido. A ordem é simples, irmãos: paremos de fazer essas coisas. Você sabe que a noite está terminando, você sabe que o dia está chegando.
Então por que é que você insiste viver com essa roupa amassada, fedida, de suor, que você dormiu com ela a noite toda? Arranca essa roupa, é o que diz o apóstolo Paulo. Tire essa roupa, se desnude daquilo que é próprio do tempo de trevas. Mas Paulo não diz apenas que um desnudamento é o que devemos fazer. Ele nos convida a um despertamento inicial, nos convida a um desnudamento, mas nos convida finalmente a um revestimento. Veja que no verso de número 12 ele diz: não apenas abramos mão, abandonemos, deixemos as obras das trevas, mas ele diz: revistamo-nos das armas da luz. E veja que no verso de número 13, ele diz: vivamos dignamente como em pleno dia. Qual é a terceira coisa que você espera quando no final de uma noite de sono, os raios de sol da manhã começam a invadir o quarto de alguém que precisa despertar? A primeira é que ele acorde. A segunda é que ele tire a roupa com a qual ele dormiu. E a terceira é que ele vista uma roupa apropriada para viver o dia que está chegando. O que Paulo nos ensina nessas orientações é que isso também é o que se espera finalmente de quem tem a consciência de que o dia do Senhor está próximo. O dia também tem as suas peças de roupa. Paulo não as menciona detalhadamente aqui em Romanos capítulo 13, mas lá em Colossenses capítulo 3, na passagem paralela, ele faz isso. Por exemplo, Paulo fala de profunda compaixão, Paulo fala de bondade, Paulo fala de humildade, Paulo fala de mansidão, ele fala finalmente de paciência. Então todos os dias de manhã, quando você se levantar antes de sair de casa, dá uma olhadinha no espelho e veja se você está vestido dessas coisas. Se não tiver, é melhor voltar aos pés de Jesus Cristo e se vestir delas antes de sair de casa. Porque estas são as roupas apropriadas àquele que entende que a noite está terminando e o dia está raiando. Paulo não trata quais são essas peças de roupa na carta aos Romanos, mas ele destaca duas características dessa roupa que são curiosíssimas e nos ajudam a entender a natureza do revestimento que nós devemos realizar. A primeira coisa que Paulo mostra para nós é que essa roupa é roupa de vanguarda. Vocês perceberam isso? Ela é roupa de vanguarda. Paulo diz: vistam na madrugada a roupa do pleno dia. A gente adora estar na vanguarda das coisas, não é mesmo? Sobretudo nós que gostamos aí de moda, as mulheres adoram quando alguém olha para a roupa e diz: nossa, como você está moderna hoje. A gente adora essa palavra, né? Moderna. Como você está moderna hoje. Pois veja o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos convida a fazer nessa passagem: é vestir a roupa do futuro, é viver aqui e agora, do modo, com a roupa, como nós viveremos com o Senhor, depois da sua segunda vinda. Olha, eu tenho certeza que se você ouvir o desafio do apóstolo Paulo e se vestir com essa roupa, possivelmente você vai atrair o olhar torto das pessoas. Possivelmente elas vão olhar para você e vão dizer: como assim moderação realista ao invés de pretensão ambiciosa? Pastor Helder falou do perigo da presunção, uma característica que é considerada virtude em nossos dias.
As pessoas talvez vão olhar para você e vão dizer: como assim moderação realista ao invés de pretensão ambiciosa? Como assim sacrifício pelos outros ao invés de autointeresse? Como assim sujeição às autoridades ao invés de autonomia e rebeldia? Todas roupas novas em contraste com roupas antigas. As pessoas provavelmente vão dizer a seu respeito que você está fora de moda, e talvez elas vão acusar você de estar ultrapassado. Mas eu quero te lembrar de como Paulo começa essa passagem: eu escrevo a vocês que conhecem o tempo. Por que elas vão dizer que nós estamos ultrapassados, vestidos com essas roupas? Porque elas não sabem o que está acontecendo. Elas não têm a visão da história que nos é trazida pelo Evangelho. Elas olham para a noite como se estivesse de dia. Nós sabemos que esta era marcada pelo pecado está chegando ao fim, e nos aguarda uma era onde essas coisas que eu acabei de mencionar como traços da luz haverão de ser a rotina e o comum. Portanto, a primeira característica que Paulo aponta aqui desse tipo de vestimenta que nós somos convidados a vestir é que é roupa de vanguarda. Mas há uma segunda característica que Paulo aponta aqui, é que é uma armadura. Você percebeu isso? Paulo diz: revistamo-nos das armas da luz. Por que é uma armadura? Simples, porque essas virtudes não são virtudes naturais para nós. Pastor Helder falou sobre isso hoje de manhã também. Ele falou, por exemplo, daquela roupa que a gente sabe que está estragada, mas que se alguém ameaçar jogar fora, a gente briga. Não é verdade? Lá em casa eu tenho uma jaqueta assim. Ela era preta. A minha esposa diz que ela está branca, de surrada. Mas ela que ameaça jogar minha jaquetinha fora para ela ver. Ela cai tão bem, ela veste tão bem. Na vida espiritual é assim também. As roupas com as quais nós estamos mais acostumados, as roupas que a gente gosta de vestir, é aquela roupa surrada com a qual a gente dormiu, é com a roupa da noite que a gente se sente mais confortável. A roupa do dia, a gente tem que forçar para vestir. É no contexto de uma batalha espiritual que nós cultivamos essas virtudes. É por isso que o apóstolo Paulo diz: revistamos-nos das armas da luz. A roupa que nós temos que vestir é uma armadura que nos prepara para uma batalha. E talvez você esteja se perguntando: como é que eu faço isso na prática, pastor? Romanos 13 não tem apenas uma passagem paralela, que é Colossenses capítulo 3. Tem outra, que é 1 aos Tessalonicenses capítulo 5. E eu quero que você preste atenção no que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses 5, 8. Ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui fica ainda mais claro que é uma armadura, né? Porque Paulo cita nominalmente duas peças da armadura aqui. Ele cita a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. E curiosamente, Paulo identifica essas duas peças as três grandes virtudes cristãs: fé, amor e esperança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você é um crente, em quem descansa a sua fé? Em quem descansa a sua fé, se você é um cristão? Em Cristo Jesus.
Se você é um crente, qual é a fonte da sua esperança? Em quem você espera? Em quem ou por quem você aguarda? Pelo retorno de quem você anseia? Cristo Jesus. Se você é um cristão, quem é o objeto do seu amor? Quem é o amado da sua alma? Jesus. Essa passagem de 1 Tessalonicenses 5 nos mostra que revestir-nos das armas da luz nada mais é do que revestir-nos de Jesus Cristo. E sabe por que Jesus Cristo é a roupa da qual nós precisamos nos vestir? É que a roupa que nós precisamos trocar, preste atenção a isso, não é apenas uma roupa, é a nossa própria pele. E nenhum de nós tem condições de fazer isso sozinho. Em um dos seus poemas, falando sobre o amor e da dificuldade que ele tinha de vivenciar essa virtude, C.S. Lewis diz o seguinte: paz, segurança e prazer são os meus objetivos. Eu não consigo sair sequer 1 centímetro da minha pele. Eu falo de amor. O papagaio de um professor pode falar grego, mas preso dentro de mim, sempre acabo onde comecei. Não é uma questão de começar a fazer algumas coisas em substituição de outras, é uma mudança de caráter, é trocar a própria pele. E já que estamos falando de Lewis, por que não ouvir a Eustáquio, um dos personagens de A Viagem do Peregrino da Alvorada? Abre aspas. Eu não vou contar como virei dragão, mas eu vou lhe dizer como deixei de ser dragão. O leão me disse para tirar a roupa primeiro. Eu ia responder que não tinha roupa, quando me lembrei que os dragões são de certo modo parecidos com as serpentes, e estas largam a pele. Sem dúvida alguma, é o que ele quer, eu pensei. Assim, comecei a esfregar-me, e as escamas começaram a cair de todos os lados. Raspei ainda mais fundo, e em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença, ou como a casca de uma banana. Num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão, meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. E comecei a descer a fonte para o banho. Quando ia enfiando os pés na água, vi que eles estavam rugosos e cheios de escamas como antes. Está bem? Pensei. Estou vendo que tenho outra camada debaixo da primeira e também tenho que tirá-la. Esfreguei-me de novo no chão e mais uma vez a pele descolou e saiu. Deixei-a então ao lado da outra e desci de novo para o banho. E aconteceu exatamente a mesma coisa. E eu pensava: Deus do céu, quantas peles eu terei de despir? E como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão disse:
Eu não sei se ele falou, mas eu ouvi: eu tiro a sua pele. Eu tiro a sua pele. Eu tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo eu estava tão louco para ver-me livre daquilo. Por isso eu me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que eu julguei ter me atingido o coração. O coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que eu estava ficando novo de novo. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Tirar a roupa velha e vestir a roupa nova não é algo que eu e você podemos fazer sozinhos. Não se trata de simplesmente admitir ou começar a ter um novo comportamento. Significa mudar o nosso caráter, ter transformado a nossa identidade, ter a nossa vida moldada dia após dia à imagem de Cristo Jesus. E a pergunta é: como isso acontece? Quer a resposta? É na medida em que nós meditamos na confiabilidade de Jesus e depositamos a nossa fé nele. Quer a resposta? É na medida em que nós refletimos sobre o seu poder e nos entregamos a ele como a nossa única esperança, que a nossa pele vai sendo mudada. É na medida em que nós contemplamos a beleza do nosso Redentor, a beleza do plano da redenção, o amamos e o desejamos mais do que todas as coisas, que o revestimento das armas da luz acontece, e nós somos despidos do velho homem, para que o novo homem se conforme em nós, dia após dia. É por isso que Paulo termina essa passagem dizendo: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Quem é a nossa roupa? Quem é o alimento que nos robustece na fé, na esperança e no amor? É Cristo Jesus. E eu termino a minha participação com vocês dizendo que passar esses dias com vocês foi algo, foi especial para mim, no sentido de que eu ainda não conhecia a ICEB. Esse é o primeiro contato que eu tenho com vocês. Mas foi algo bonito ver 400 e poucos jovens se dedicando com tanta intensidade ao estudo da palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos em um tempo de novidades, cada vez mais novidade, e as pessoas querem cada vez mais novidade, enquanto a única coisa que pode nos fazer robustecer verdadeiramente na vida cristã é aquilo que nós fazemos desde sempre, e que nós aprendemos desde criança, quando nós aprendemos a cantar aquela musiquinha que diz assim, ó: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração, se quiser
crescer. Quer novidade? Não tem novidade. Ele já te declarou, ó homem, o que é bom e o que ele pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, está chegando o dia da nossa glorificação. Nós que fomos criados e redimidos para a glória de Deus, aproxima o dia em que o projeto de Deus estará cumprido de uma vez por todas na nossa vida. O que nós fazemos enquanto aguardamos ansiosamente este projeto? Despertamos do sono, tiramos as roupas da noite e revestimos-nos das armas da luz. Que Deus nos abençoe. Amém.